da cadeia que eu estou aplicando aí. Entendido? Outra coisa, por conta disso aqui, por causa dessa fórmula da derivada, dado A positivo com A diferente de 1, quem é a integral de A elevado a x em x? Quem é? Integral indefinida. Olha, você vai usar o processo inverso. Hein? Me diga quem é essa derivada. Exatamente. Vai ficar A elevado a x sobre o quê? Ln de A. Mais o quê? Mais uma constante. Por que é sobre Ln de A? Porque quem é a integral indefinida, meu caro? É a função cuja derivada dá a função que eu estou integrando. Em essência é isso. São as funções cujas derivadas são iguais à função que eu estou integrando. Tá? Tá? Então, daí sai o seguinte, ó. Você tem que entender, para entender isso, você tem que entender o que é a integral indefinida. Se você derivar isso aqui, quem é que vai dar? Vai dar A elevado a x. Então, observe. Quem é a integral de 10 elevado a, por exemplo, de x2, a integral de x2 vezes 10 elevado a x3 menos 4. Quem é essa integral? Quem é? Ó, essa integral indefinida. Quem é ela? Você faz uma mudança de variável. Qual é a mudança? U igual a x3 menos 4. Com essa mudança, quem é o du? É 3x2 dx. 3x2 dx. Tá certo? 3x2 dx. Então, como é que vai ser essa integral aqui? Vai ficar... Precisa ajeitar. Então, fica 1/3 fora. Integral de 10 elevado a quanto? x2 menos 4 vezes 3x2 dx. Hã? x3 menos 4. Opa. x3 menos 4. Quem é isso aqui? Quem é isso? É o. Quem é isso? É o du. Então, isso aqui fica 1/3 da integral de 10 elevado a u, integral em u. Quem é essa integral? Quem é? 10 elevado a 1 sobre Ln de 10. 10 elevado a u, dividido por quem? Logaritmo de 10. Opa! Esquecer, multiplicar por 1/3. Mais uma constante. Então, quando você volta para x, isso aqui fica o quê? Fica 10 elevado a quanto? A x3 menos 4. Sobre quem? Sobre 3 vezes logaritmo natural de 10 mais uma constante. Tá? Então dá essa função aí, dessa integral. Entendido? Entendido aqui, ó, vai ter que fazer a mudança de variável. Tá? E não esquecer da constante. Agora, vamos voltar aqui. Voltar esse fato aqui. Essa função é injetiva, a função exponencial de base A, friso, A diferente de A positivo e A diferente de 1. Tá? Só se chama função exponencial de base A se o A é positivo e o A é diferente de 1. Essa função ela é invertível. Então vamos à sua inversa.
Então, olha a definição. 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 Tá? Dado A positivo com A diferente de 1, a função inversa da função exponencial de base A é denominada função logarítmica de base A, sendo denotada por isso aqui. É a anotação. Tá? Tá? Daí, assim, né? Assim. Quem é o seu domínio? Quem é o domínio da função logarítmica de base A? Quem é? É o intervalo dos positivos. Porque o domínio da inversa é a imagem da direta. É a imagem da função. Ou seja, o domínio da função logarítmica de base A é o contradomínio da função exponencial de base A. Seu contradomínio. Quem é o seu contradomínio? Seu contradomínio é quem? Tá? E sua lei de formação, é dada por quem é o log na base A de x. Quem é? É a inversa da exponencial de base A aplicada em x. Qualquer que seja o x positivo. Aqui é x positivo, tá? Contrário do que eu tinha colocado aqui. Porque aqui é no domínio da exponencial dos reais. Já está pensando no log. Eu acho que já estava pensando no log, estava confundindo as bolas. Tá? Eu tinha dado aula sobre isso anteriormente, então vamos olhar. Bem, quais são as conclusões? Quais são as conclusões daí? O fato de ser inversa, né? Do log na base A ser inversa da função exponencial de base A. Então, você tem as conclusões óbvias, que relacionam uma função com sua inversa. Daí, você tem o seguinte: quem é o log na base A da exponencial na base A de x? Isto é, quem é o log na base A de A elevado a x? Quem é? É x. Qualquer que seja o x real. E a inversa. Quem é a exponencial na base A do log na base A de x? Quem é? Ou seja, quem é A elevado ao log de x na base A? Quem é? É o x. Qualquer que seja o x positivo. Bom? Você está fazendo a proposição na função. É inversa, é a função com sua inversa, tá? A inversa desfaz o que a direta faz. Quem é o log, portanto, quem é o log de 1 na base A? Daí, dado A positivo
com A diferente de 1, para frisar isso é importante, tá? Diferente de 1. Quem é o log de... Isso aqui é o log na base A de A elevado a 0. Quem é isso aqui? É 0. O log na base A de A, quem é? É o log na base A de A elevado a 1, que é quanto? 1. E, sintetizando essas duas numa só, sintetizando essas duas aqui numa só, você tem o seguinte, e dados, x positivo e y real, o y é o log de x na base A, se e somente se o x é A elevado a y. Tá? O x é exponencial na base A. Não? Quê? Como? Isso é verdade, assim somente se. O y log de x na base, que é a inversa. Como? É sempre lá. Mas isso não é sempre verdade. Tá? O y log de x na base A somente se o x é igual a A elevado a y. Agora vamos às propriedades, né? Ou seja, quem é o log de 8 na base 2? Quem é? É 3. Por quê? Pois 2 a terceira dá quanto? Dá 8. Inverso. Você está atrás do expoente. Tá? Agora vamos a algumas propriedades. Algumas propriedades do log. Tá? Vamos às propriedades decorrentes disso aí. As mesmas propriedades que valem para o logaritmo natural, valem para o log. Mas não esqueça o seguinte, mas não esqueça uma coisa, tá? Definição, olha outra aqui. Você não pode esquecer a seguinte coisa. Perceba que quem é o log na base E de x? Perceba que, dado x positivo, quem é o log de x na base E? Você sabe que para todo x positivo, isso é o log na base E, todo número positivo é a exponencial do seu logaritmo natural. Já foi visto. Isso aqui é E elevado a quê? Ao logaritmo natural de x. Mas quem é o log na base E de E elevado a um número? Quem é o log? Onde é que está? Log na base A de A elevado a um número real. Quem é? É o número. Ou seja, o logaritmo natural é o log na base E. Tá? O logaritmo natural é o log na base E. Eu podia aqui tirar a diferenciabilidade do log pelo teorema do log na base A, pelo teorema da função inversa, mas não vou fazer assim não. Vou tirar algumas propriedades aqui. Mas gravem isso, ó. O log na base E é o quê? O logaritmo natural. Lembra que a exponencial na base E, a função exponencial, quem é a função exponencial? Quem é? É a exponencial na base E. Tá? O log na base E é o logaritmo natural. A função exponencial é a inversa do logaritmo natural. Você tinha a função exponencial, agora eu criei a função exponencial de base A.
E a função exponencial de base a exponencial é a função exponencial de base E. E quem é o logaritmo natural? É o log na base E. Agora vamos a algumas proposições. Algumas proposições. Primeiro, seja A positivo com A diferente de 1. Primeira proposição é a seguinte: dados x e y positivos, o log na base A de x vezes y é o log na base A de x mais o log na base A de y. Tá? Se x e y são positivos, vale essa forma. Por que isso? Prova disso aqui. Prova. Ó, se x e y são positivos, reais, né? São positivos, quem é o log na base A de x vezes y? Olha aqui. Isso é o log na base A de todo número positivo. Se x e y são positivos, primeira coisa, primeira conclusão é que x e y é positivo. Eu posso aplicar, então, o log na base A de x vezes y. E quem é x? X é um número positivo, mas todo número positivo é A elevado ao log de x na base A. Então, esse x é A elevado ao log de x na base A. A base A bem aqui. É tudo expoente. Vezes o quê? Quem é o y? É o A elevado a quê? Ao log de y na base A. Agora, para exponencial, para a função exponencial de base A, vale a propriedade de potência. Produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, isso fica o log na base A, de A elevado a quê? Ao log de x na base A, mais o log de y na base A. Aí agora, ó, veja que de início eu usei essa propriedade, né? Para todo x positivo você tem isso aqui, ó. Agora eu vou usar essa. Quem é o log na base A de A elevado a um número real? É o número real. E é o que eu tenho aqui, log na base A de A elevado a um número real. Esse número é real. Então, isso é o log de x na base A, mais o log de y na base A. E aí, acabou. É, acabou. Tá? É o inverso. É o inverso. Tá? Mais propriedades. Dessa propriedade eu tenho o seguinte. Eu tenho outra proposição. Olha, outra proposição. Seja A positivo com A diferente de 1. Dados x e y, número positivos, o log na base A de x dividido por y é o log na base A de x menos o log na base A de menos o log na base A do y. Vou fazer um A direitinho. Tá bom? Então, prova disso. Prova. Ó.
Se x e y são números positivos, então está definido o quociente é positivo. E, portanto, eu posso escrever o seguinte: quem é o log na base A de x? Isso é o log na base A de x sobre y vezes y, correto? Mas eu já sei que o log na base A do produto é a soma dos logs. Então, isso aqui é o log na base A de x sobre y, mais o quê? O log na base A de y. Daí, aí morreu, né? Daí, tá? Daí você tem o quê? Compara o início com o fim nessa sequência de igualdades. Você tem que o log na base A de x sobre y é o quê? É o log na base A de x menos o log na base A de y. Morreu. Essa foi embora.